Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é microbiota intestinal. Vou começar com essa informação para vocês. Sabia que laboratórios americanos já estão pagando até $500 por amostras de fezes saudáveis? Exatamente isso. Eles estão pagando esse dinheiro porque eles já descobriram a influência que o tipo e a quantidade de bactérias que moram no seu intestino estão diretamente relacionados com doenças muito graves que a medicina está tendo dificuldade de tratar neste momento. Mas o que é a nossa microbiota intestinal? É o conjunto de todos os seres que estão morando aqui dentro do nosso intestino, começando na boca e terminando no nosso ânus. Quais são esses seres que moram ali? Bactérias, fungos, vírus, eucárias e outros seres em menor quantidade, mas predominantemente bactérias. Quais são as bactérias mais comuns? São três os tipos: os firmicutes, os bacteroidetes e as actinobactérias. O equilíbrio entre esses três tipos é o que faz o seu intestino ser saudável e você não ter doenças. Quando essas bactérias estão desequilibradas, a gente dá um nome específico para isso. Isso se chama disbiose intestinal. Com certeza você já ouviu falar nesse nome. A disbiose intestinal pode culminar, inclusive, com uma síndrome grave, que é a síndrome do intestino permeável, onde seu intestino já não tem mais a função de barreira, ele já não está mais conseguindo filtrar as coisas ruins para o lado de fora e deixar apenas que as coisas boas entrem. Se ele está permeável, as coisas ruins entram e a sua próxima linha de defesa é o seu sistema imunológico. Então, isso que é a nossa microbiota intestinal. Mas o que está destruindo essa microbiota intestinal? Isso é muito importante que você preste atenção. O que destrói? Predominantemente, antibióticos. Crianças que passaram a infância inteira tomando antibiótico para tratar infecção de garganta, tratar sinusite, são crianças que têm alterações na microbiota intestinal e podem desenvolver doenças por conta disso. Além disso, os antibióticos que estão presentes nos alimentos, nas carnes, nos ovos, que são usados na agropecuária e também na agricultura, eles também causam problemas. Número 2, os agrotóxicos, especialmente o glifosato, que é o mais utilizado atualmente no Brasil e que vai causando também bastante disbiose intestinal. O número 3, vocês vão ficar chocados, mas é parto cesárea. Quando a criança sai pelo parto cesárea, ela não tem contato íntimo com a microbiota da vagina e do ânus da mãe dela. Aquele primeiro contato vai ser a primeira colonização, vai ser quando as primeiras bactérias vão começar a morar naquela criança, que até agora morava dentro do útero e que idealmente o útero deve ser um lugar estéril, sem muita quantidade de bactéria ali dentro, praticamente nada. E aí quando a gente, ao invés de ter o parto via vaginal, a gente tem o parto via cesárea, aquela criança não é exposta inicialmente àquela quantidade de bactérias que está morando ali na mãe dela. Então fica faltando. O que mais está destruindo a sua microbiota? A gente tem destruição quando a gente come alimentos ultraprocessados, que são aqueles que vêm das indústrias e tem muitos nomes diferentes no rótulo deles. A sua pasta de dente e a água da sua casa, ou seja, o cloro e o flúor. Esses são dois elementos que também destroem bastante a sua microbiota. Agora, para vocês, uma atenção. Sabem o que foi recentemente publicado que destrói bastante o gênero Firmicutes? O gênero Firmicutes, ele é responsável por quebrar os carboidratos,
da dieta. Então você come e as bactérias vão ajudar a digerir esses carboidratos. E ele também é responsável pela produção de vitamina B12 e vitamina K2. Uma coisa potente que destrói esse gênero de bactérias se chama sucralose. Então, o que anteriormente foi vendido como sendo algo que iria ajudar o tratamento de diabetes e o controle de glicemia, atualmente a gente já sabe que faz exatamente o contrário, porque a sucralose destrói os firmicutes. Os firmicutes não vão conseguir quebrar os carboidratos e a pessoa vai ter problemas com digestão e absorção de carboidratos, além de prejudicar a absorção de vitamina B12 e vitamina K2. Mas por que a microbiota tem tanta importância assim? A microbiota ela tem uma quantidade de bactérias ali dentro muito grande. Então, a gente tem em células do nosso corpo aproximadamente 1 trilhão de células. Enquanto que em microbiota nós temos também 1 trilhão de seres morando dentro da gente. É exatamente a mesma ordem, é praticamente a mesma quantidade. Os estudos mostram que a gente tem inclusive mais microbiota do que células no nosso corpo, ou seja, tem mais bactérias morando dentro de você do que células no seu corpo. Então, a quantidade aí tem um poder muito grande sobre a sua saúde. É por isso que a gente tem que estar sempre equilibrando essa microbiota, porque elas são muitas, elas estão em muita quantidade. E essa microbiota intestinal, ela está muito relacionada com problemas que a gente conhece como sendo eixo intestino-cérebro. Eixo intestino-cérebro. Aí imagina, comendo um monte de comida que o nosso intestino nunca viu antes. Como que o eixo intestino-cérebro vai estar? Aí a gente tem chuva de doenças como o autismo, o TDAH, a ansiedade, depressão, transtorno bipolar, outras doenças relacionadas ao eixo intestino-cérebro. Como que essas bactérias elas se comunicam ali com o seu intestino, com o seu sistema nervoso, né? São várias vias diferentes. Então a gente tem a via aqui neuronal, via nervo vago. O nervo vago é um nervo que sai diretamente da sua cabeça e ele se distribui por várias partes do seu corpo, terminando no seu intestino. É o mesmo nervo que faz você ir para o banheiro quando você vai fazer a prova da autoescola. De nervosismo, você acaba tendo um episódio de diarreia. E esse é um eixo de duplo caminho. O intestino manda mensagem para o seu cérebro e o seu cérebro manda mensagem para o seu intestino através desse nervo vago. A gente também tem caminhos que são hormonais, que são endócrinos. Essas bactérias estão produzindo várias substâncias, vários hormônios, que também estão se comunicando contigo. Neuronal, endócrino, metabólico e imune. Temos a via metabólica, que são outras substâncias produzidas por essas bactérias que se comunicam com o seu metabolismo. E por fim, por último, mas não menos importante, o seu sistema imunológico. No nosso sistema, no nosso intestino, nós temos grande quantidade de placas de sistema imunológico que servem para defender o nosso corpo de qualquer coisa que está entrando dentro do nosso intestino. Essas placas são chamadas de Gauches, que é um tecido linfóide associado ao seu intestino. Então, no caminho todo do intestino, você tem grande quantidade de tecido linfóide. Para que ele serve? Ele serve inicialmente para não brigar. Ele foi feito para não ser reativo. O seu sistema imunológico foi feito para
gerar paz no seu corpo. Só que se ele é repetidas vezes estimulado, substâncias que fazem mal, ele deixa de ser aquela pessoa do deixa disso e parte para a briga. E aí, quando ele parte para a briga, nós começamos a desenvolver várias doenças. Quais doenças que são exemplos? Vamos lá. Quais doenças que são exemplos de alteração da sua microbiota intestinal? Bom, o primeiro grupo delas são as doenças de pele, as dermatites. Nós também podemos ter doenças autoimunes, como, por exemplo, o Hashimoto. Terceiro grupo, doenças degenerativas, como o Alzheimer. Por fim, doenças de caráter inflamatório, como a resistência insulínica. Percebeu como é que o seu intestino e como essas bactérias estão relacionadas a doenças que têm feito a nossa sociedade sofrer bastante? É por isso que é importante a gente cuidar com bastante atenção dessas bactérias e do que elas fazem pela gente. Aí a pergunta é, como que a gente consegue cuidar de uma forma eficiente dessas bactérias? Vou mostrar para vocês. E como cuidar, então? Fazendo o básico bem feito, que é comendo comida de verdade, então comendo comidas integrais, aquilo que vem da natureza, aquilo que aquelas bactérias entendem como sendo saudáveis. Comer alimentos fermentados, então o vinagre de maçã orgânico é um exemplo, às vezes um iogurte que foi feito com um leite saudável pode ser um exemplo, ou até mesmo os vegetais fermentados, como o chucrute, o kimchi e o natto. É importante que você retire as coisas que fazem mal. Retire aquela água de baixa qualidade, aquela pasta de dente rica em flúor e retire aquela quantidade de remédios e outros tipos de substâncias conservantes que podem ter na tua casa, tá? Essas são formas para você manter a sua microbiota intestinal saudável. Quando ela tem alterações muito graves, a gente precisa estudar a sua microbiota melhor. E por isso, a gente faz testes de microbiota e a gente consegue descobrir exatamente o que está morando no seu intestino, o nome das espécies. Será que elas estão em equilíbrio? Será que a pessoa, ao invés de ter mais bactérias, ela está com mais fungos morando no intestino e por isso desenvolvendo doenças relacionadas ao desenvolvimento do fungo? É por isso que é tão importante na medicina atual a gente ter a perspectiva do cuidado com a microbiota intestinal. Daqui a alguns anos, 5 anos, a maioria dos médicos já vai estar falando sobre isso e você já pode começar a se cuidar desde hoje. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, dá um like, manda para as pessoas que você gosta e não se esqueça que saúde a gente constrói todos os dias.